Ora, bem-vindo para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um autor francês muito conceituado na história das ideias políticas. Trata-se do jurista Jean Bodin, que escreveu Les 6 livres de la République, os 6 livros da República. É um autor muito importante para quem estuda a história das ideias políticas. E nós vamos ver qual a importância do estudo das ideias de Jean Bodin, principalmente naquilo que diz respeito ao conceito de soberania. E é com o livro, os 6 livros da República, Les 6 livres de la République, que nós vamos estudar as ideias de Jean Bodin. Agora, uma pequena introdução biográfica sobre o autor, que viveu no século XVI. Portanto, o autor nasce no século XVI e também morre no mesmo século. Jean Bodin, que nasce em 1529-1530, portanto, não se tem um consenso certo sobre, o seu nascimento, e depois, portanto, vai nascer em Angers, que é, portanto, no oeste da França, e vai morrer, portanto, em 1596. Portanto, o autor não chega a conhecer o século XVII, não é? Ele encontra-se situado no século XVI, e, como nós sabemos, o século XVI tem uma grande importância por causa das guerras das religiões, por causa do advento do protestantismo e também da Contra-Reforma. Portanto, ele foi membro do Parlamento de Paris e foi também professor de Direito em Toulouse. Portanto, como vimos, Jean Bodin nasce em Angers, no oeste da França, e vai, portanto, ser oriundo de uma família abastada, mas da classe média, digamos, da classe média alta, e vai, portanto, ter os seus primeiros estudos em Paris para, em 1945, estudar filosofia. Ele vai, portanto, ingressar no convento das Carmelitas de Grand Paris, portanto, com o carmelita Guillaume Prévost no convento carmelita. Portanto, ele vai ter essa primeira introdução aos estudos, e ele não se vai dar muito bem com os estudos de sacerdócio. Portanto, Jean Bodin, rapidamente, na sua adolescência, vai, portanto, ver que não tem, portanto, vocação para o sacerdócio. Em 1550, Jean Bodin chega a Toulouse, cidade francesa, onde vai cursar Direito e se torna professor de Direito Romano. E é durante esse período que ele vai escrever algumas obras importantes. Portanto, eu aqui do meu lado direito tenho, portanto, o retrato de Jean Bodin. E Bodin vai então editar um primeiro trabalho científico, que é uma tradução do grego para o latim de trabalhos de um poeta grego, que se chama Opiano. Portanto, essa tradução latina, que se chama de Cinegética de Opiano, portanto, Cinegética, vai depois ser alvo de uma grande crítica por causa de que se vai acusar Jean Bodin de ter plagiado o seu próprio professor uns 6 meses antes da obra, porque o seu professor também lançou uma obra com a mesma tradução. Em 1559, ele publica um tratado sobre a educação. Portanto, o primeiro trabalho oficial de Jean Bodin será sobre a educação, que é um trabalho que tem o nome de Horatio de Instituende na República Juventude. Portanto, para apoiar a sua candidatura para o cargo de diretor do colégio. Portanto, Jean Bodin vai publicar esse trabalho para também ter alguma influência sobre o seu primeiro cargo dentro, portanto, deste colégio. Ele vai aqui defender as primeiras ideias humanistas, que nós não podemos esquecer que estamos no Renascimento,
onde vão confluir várias ideias novas, como eu disse, o protestantismo e também o humanismo, que vai buscar as suas raízes, as grandes obras clássicas da antiguidade, não é? Portanto, estamos num pleno renascimento. Portanto, esta tradição que defende o humanismo vai ser depois ensinado nas escolas e fortalecer a harmonia política e religiosa do Estado. Portanto, aqui Jean Bodin tem as suas primeiras ideias sobre a noção de Estado. No ano seguinte, ele vai ser recebido no Parlamento francês como advogado e conselheiro do rei e, em 1566, Jean Bodin vai, portanto, publicar o seu segundo grande trabalho, que é o Método para a Fácil Compreensão da História. Portanto, Método para a Fácil Compreensão da História, que vai ser muito conhecido também como Méthodos. Nesse trabalho, ele desenvolve o seu conceito de conhecimento histórico universal. Portanto, o conceito de conhecimento histórico universal. Mais tarde, Jean Bodin, portanto, vai continuar os seus estudos e depois vai, portanto, ser conselheiro de François Hercule, Duc de Anjou, irmão mais novo do rei. Depois, Jean Bodin vai fazer parte também da corte do rei Henrique III, ou Henrique III, rei da Polónia e rei da França. Vai ser também uma parte importante da vida de Jean Bodin. Jean Bodin depois se casa com Françoise Trouillard em 25 de fevereiro de 1576, que era uma viúva rica cujo irmão Nicolas Trouillard fazia parte do Ministério Público, que vai também isso influenciar toda a carreira política de Jean Bodin. No ano de 1566 vai ser um ano importante. Portanto, foi o ano também onde se casou e também um ano em que vai publicar então a obra que nós vamos hoje estudar, que é Les 6 Livres de la République, os 6 livros da República, que vai tentar restaurar as bases institucionais do reino francês. Em 1578, Bodin também vai publicar Exposition of Universal Law Juris, um pequeno livro metódico no qual sua teoria do direito universal completa sua visão de história universal. De certa forma, Jean Bodin também atuou na área da história. Não foi historiador, mas teve uma importância grande, portanto, na área da história. Ele dedicou-se principalmente na área do direito e a sua reflexão vai ser sobre a essência do direito. Essa vai ser a grande reflexão, portanto, e a grande contribuição de Jean Bodin. Para apenas acabar, portanto, les 6 livres de la République, os 6 livros da República, vão depois ser muito importantes na Universidade de Cambridge, onde vão ser livros quase obrigatórios para os estudantes. Portanto, a influência de Jean Bodin vai já ser exterior à própria França, ao ponto de influenciar a própria Universidade de Cambridge, que nessa altura era uma universidade com muito realce, não é? Ele torna-se depois conselheiro do rei de Navarra, o famoso rei Henrique IV, portanto Henri IV. Mais tarde, Jean Bodin vai morrer vítima de peste bubónica, em 1596. Portanto, resumindo um pouco, é a vida de Jean Bodin, que foi um jurista, um estadista político, estadista no sentido de estudo sobre o Estado, sobre a ciência política, foi um contributo muito, muito grande para a história das ideias políticas. Foi contemporâneo de Maquiavel, não é? Que escreve também O Príncipe, que é também considerado dentro da ciência política como um marco importante e um trabalho importante, mas atenção, porque como vamos ver, Jean Bodin vai, portanto, fazer uma crítica feroz ao Príncipe de Maquiavel. Jean Bodin vai se opor ao trabalho de Maquiavel. E eu aqui vou apenas mostrar, não sei se os meus amigos vão conseguir ver, portanto, o original mesmo, a capa original, portanto, de 1576, dos 6 livros da República de Jean Bodin. E aqui vou mostrar, portanto, o retrato, um dos retratos oficiais, não é? mais conhecidos,
com o seu cachimbo, porque Jean Baudin fumava cachimbo, portanto, é um dos retratos principais de Jean Baudin. Portanto, o que podemos dizer primeiro sobre a religiosidade de Jean Baudin? Há duas grandes ideias que se confrontam. Os biógrafos estão divididos em duas grandes ideias. Uns dizem que ele sempre foi fiel à Igreja Católica, saiu inicialmente dos estudos religiosos porque percebeu que não tinha vocação para o sacerdócio, e há outra facção de biógrafos de Jean Baudin que aponta para que Jean Baudin tivesse simpatizado com as ideias protestantes a uma determinada altura da sua vida. Jean Baudin teria simpatizado com as ideias da Reforma Protestante, que nesta altura estavam, portanto, em ascensão na Europa do Norte e também no centro, não é? Portanto, mas não é certo, de facto não é certo, se considerar essa hipótese de que Jean Baudin teria sido protestante. Não é certo. Algumas pessoas, alguns biógrafos que fazem estudos sobre Jean Baudin dizem que a sua personalidade era um pouco contraditória. Ele se contradizia. Isso também não está bem comprovado, não é? Porque, como nós sabemos, para estudar a história das ideias, nós devemos estudar a história das ideias no contexto em que os autores viveram. E aqui façam mais uma vez um reparo, os autores, quando escrevem uma obra, nós temos que ver que eles estão a escrever para o contexto original onde eles viviam. Contexto social, cultural, político, religioso, todo filosófico, portanto, todos esses conceitos, eles estão a viver nessa altura e eles escrevem para esse tempo, eles não escrevem para o nosso tempo. Portanto, estudar as ideias políticas com uma visão para o nosso contexto, portanto, não se pode fazer, não se deve fazer, nem se pode fazer. Primeiro tem que se estudar a história das ideias dos autores no contexto original em que os autores viveram. E Jean Baudin viveu numa altura muito particular. Foi o Renascimento onde se cruzaram os descobrimentos, as ideias novas protestantes, as ideias renascentistas que vinham dos séculos anteriores, não é? Vinham do século XV, do século XIV, as grandes traduções dos grandes clássicos da Grécia Antiga, o direito romano, que era muito estudado e muito em voga, e também temos que ter a noção que os reinos, por essa altura, eram reinos monárquicos. A maior parte dos reinos que existiam eram monárquicos. Mas atenção, porque a palavra república já existia. A noção de república, coisa para o público, já existia. Porque Jean Baudin vai falar bastante sobre a palavra república. A palavra república, como sabemos, nasce na Grécia Antiga, não nasce, como muita gente pensa, na Revolução Francesa, tem antecedentes muito, muito anteriores, principalmente em Atenas, quando se estuda, portanto, as ideias clássicas originais da Grécia Antiga. Portanto, então, pode-se dizer que Jean Baudin era de facto cristão. Isso não há dúvida nenhuma que Jean Baudin era cristão e defendia um certo conceito político, que é esse agora que nós vamos aqui estudar. Portanto, Jean Baudin apresentou o poder soberano como a condição indispensável para a instituição de uma sociedade política. Para a instituição de uma sociedade política, portanto, era indispensável o poder soberano. Portanto, Jean Baudin vai defender o poder soberano. Aqui também temos que fazer um parênteses. Porquê? Porque, geralmente, na história das ideias políticas, classifica-se Jean Baudin dentro daquela secção do absolutismo. Não é? Há várias divisões dentro da ciência política e quando nós chegamos ao poder absolutismo, normalmente Jean Baudin é classificado dentro dos autores como Hobbes e vários outros autores por essa altura, não é? Maquiavel também aparece um pouco antes, mas não faz parte dessa classificação. Mas Jean Baudin aparece como o defensor do absolutismo, o que para mim é um erro. Para mim é um erro, porquê? Porque vamos ver que não é bem assim. Portanto, vamos agora ver que não é bem assim. Portanto, Jean Baudin apresentou três grandes conceitos dentro das suas posições políticas. Ele apresentou o conceito da justiça, que era um elemento que diferenciava a República de uma sociedade comandada por piratas e ladrões. Portanto, Jean Baudin falava muito do conceito de justiça. Apresentou o seu segundo conceito, que é a família,
Portanto, Baudin afirmava que esta era a origem da República. Vejam bem como Baudin utiliza a palavra República. Afinal, o surgimento das sociedades políticas se deu a partir do agrupamento de várias famílias. Portanto, Baudin defendeu o conceito de família. Além disso, a estrutura familiar servia de exemplo para o desenvolvimento da República. Muito importante os seus desenvolvimentos. E, por fim, o seu terceiro ponto que Baudin vai defender é a necessidade de existir bens públicos entre as famílias. Aqui vemos que Baudin vai defender, de certa forma, a propriedade privada. Uma certa forma de propriedade privada, em que em locais públicos, portanto, as famílias deviam ter bens, que é fundamental para fortalecer os laços entre as famílias, mas sem cair em formas extremas de coletivismo. Lá está. Baudin não defendia o coletivismo, nem defendia a apropriação do Estado, como algumas pessoas nos dizem, de todos os bens públicos. Não. De todos os bens individuais, nesse caso. Porque ele dizia que seria contrário ao direito natural de propriedade privada. Lá está. Seria contrário ao direito natural de propriedade privada. Baudin defendia a ideia de direito divino, sim, Deus, portanto o soberano só responde perante Deus, mas também defendia o direito natural. E nós vamos ver isso depois, mais para a frente, na questão jurídica, quando vai, portanto, falar sobre o direito positivo, não é? E que nós vamos ver quais são as posições de Jean Baudin. Portanto, o reconhecimento de uma só autoridade, que é um dos pensamentos políticos mais importantes de Jean Baudin. E na questão do governo, Jean Baudin vai dizer que existem três designações de três maneiras de organização que uma república pode ser baseada. A imagem dos seus antecessores, não é? Como por exemplo na teoria política Aristóteles, não é? Que vai defender os três grandes poderes que depois vão ter três grandes degenerações, não é? Como nós sabemos, não é? Que é a monarquia, que é portanto a aristocracia e depois uma certa forma de democracia elitista, não é? Que depois vai degenerar. Esses três poderes vão degenerar em poderes despóticos, não é? Digamos assim. E isso vai ser o chamado poder pluralista. Cada um desses três modos, dentro da ciência política, se designa como um poder pluralista, em que o próprio Maquiavel, que vai escrever O Príncipe, vai aderir também a essa ideia. Mas Baudin vai se opor. Baudin vai se opor, dizendo que o poder não é pluralista. O poder é de um só, que é o soberano, que só pode responder perante Deus. Mas o soberano tem, atenção, é por causa disso que eu não vou classificar Jean Baudin dentro dos absolutistas radicais, como nos querem fazer crer. Jean Baudin diz que o próprio soberano tem que se submeter tanto à lei divina como à lei natural. Tem deveres perante a sua forma de governar, vai ter deveres. E isso vai ser explicado nos 6 livros da República. Portanto, como eu disse, a monarquia, a aristocracia e a democracia são os 3 grandes modos de governos, não é? Os 3 grandes poderes, que depois podem podem degenerar em despóticos ou tirânicos, que é aquilo que nos explica todos os grandes pensadores de ciência política antes de Jean Baudin, e que Jean Baudin vai pegar nessas ideias, mas vai alterar essas ideias. Nos 6 livros da República, o que é que Jean Baudin nos diz? Fala-nos de uma estrutura racional e absoluta, mas lá está, racional. Ele fala sobre a ordem e a obediência das leis, a ordem e a obediência das leis por parte do soberano. Fala num Estado forte, sem cair num coletivismo, baseados na ética judaico-cristã. Podem ter a certeza, meus amigos, que isto não se aprende nas aulas de ciência política nas universidades. Isso eles não dizem. Essa parte que eu agora digo, um Estado forte baseados na ética judaico-cristã, isso não é dito. Porque muitas vezes o nosso ensino, hoje em dia, o nosso ensino universitário, muitas vezes é também direcionado e omite-se algumas coisas importantes que distorce muitas vezes a visão dos autores. E mais uma vez eu digo, tem que se estudar os autores num contexto original em que os autores viveram e estudar bem o pensamento dos autores e não classificar logo os autores dentro de uma, digamos assim, uma secção política, porque os autores têm várias influências, têm várias maneiras de ver as coisas. Ao longo da carreira dos autores
eles vão tendo oscilações, pensam de uma forma, depois podem vir a pensar de outra forma. Portanto, é extremamente perigoso quando nós catalogamos alguém logo, sem sequer fazer um esforço para ir fazer uma investigação profunda sobre as ideias do autor. Apenas uma parte. Portanto, continuando, vai dizer que os cidadãos são regidos pela mesma lei e que o domínio, de facto, deve estar no soberano. Não vai, de facto, existir a divisão dos poderes, como nós vamos ver mais tarde com Montesquieu e com o contrato social e tudo isso. Isso não existe na visão de Jean Baudin. Assim, o soberano deve ter o poder de alterar as leis segundo a sua vontade, lá está. Mas respeitando sempre o direito divino e o direito natural. Tendo sempre a obediência em relação a Deus e em relação às leis naturais gravadas no coração dos homens. Isso é, portanto, segundo as Escrituras, era o que Jean Baudin dizia. Portanto, estava constantemente sujeito às leis de Deus, lá está. O poder absoluto do soberano tinha limites, segundo as leis, que a expressão à vontade de Deus e o bem da República dizia. Portanto, Jean Baudin não era assim um absolutista como muita gente nos querem fazer crer. Portanto, ele era muito dado à ordem, à eficiência, os três aspectos básicos, que eram os aspectos materiais, espirituais e mentais, para alcançar a ordem dentro da sociedade. Portanto, o soberano precisa ser absoluto no sentido de manter a ordem, também manter a ordem no seu território, dentro do ordenamento do seu território. Baudin, portanto, visava a paz, a prosperidade, a formação cultural e a espiritual em função da felicidade geral. Reparem bem, em função da felicidade geral. Depois vamos ver o porquê que Baudin também escreve os 6 livros da República. Somente uma monarquia legítima faria um corpo único, forte e sólido. E agora nós temos que ver porquê que os 6 livros da República foram escritos. Primeiro, nós estávamos em guerra, nessa altura, no século XVI, entre, portanto, os católicos e os protestantes. Tinha havido também a famosa Noite de São Bartolomeu, em que o poder católico vai perseguir os chamados hugonotes, que eram os calvinistas, em França, e a partir dessa noite, depois durante 3 meses, vai haver uma perseguição muito grande em relação aos hugonotes na França. Isso tinha-se dado depois de um casamento entre a rainha e um rei para apaziguar as fações entre os católicos e os protestantes, mas isso, antes pelo contrário, não serviu absolutamente nada e deu-se, portanto, em 1572, a Noite de São Bartolomeu, que vai criar uma divisão grande e uma guerra dentro da França e também depois vai se espalhar um pouco pela Europa. Atenção, porque Jean Baudin não vai defender nem os hugonotes, mas também não vai defender os católicos, o poder da perseguição hegemónica dos católicos nos hugonotes. E também vai fazer uma crítica dura ao Príncipe de Maquiavel, o livro Príncipe de Maquiavel, que vai acusar Maquiavel, portanto, de ter, juntamente com os Médicis, né, da Itália, né, de ter, portanto, criado esta atmosfera para o poder católico subjugar, portanto, os protestantes, né, os recém-protestantes que estavam a subir na Europa. Né? Portanto, podemos dizer que os 6 livros da República é uma obra de grande importância de Jean Baudin, considerado como o primeiro tratado político sistemático da época. A obra foi escrita em meio às guerras de religião, como eu disse, e pretendia resolver os impasses nas guerras civis e religiosas da França. Baudin queria resolver a situação. Ou, pelo menos, queria dar uns exemplos de como as coisas deveriam ser, ao mesmo tempo que fosse uma obra acessível. Baudin também tentou escrever o mais acessível possível. Portanto, Baudin publicou um dos seus últimos pés do Príncipe, visando assuntos, a manutenção e a organização da República em prol do desenvolvimento económico do Estado. Não é? Em os 6 livros da República tratam da definição de conceitos e funções, portanto, da República, família, notoriedade, cidadãos estrangeiros, formas de governo, monarquia, aristocracia, democracia, dos funcionários do governo hierárquico, além do auge da decência da República, demografia, riqueza, pobreza, caridade, enfim, Baudin tentou explicar um pouco tudo. Portanto, para concluir, o que é que podemos dizer? Baudin, de facto, vai aqui nos falar da importância da ordem, da importância do soberano ter o poder, da importância de não haver, portanto, interferência externa, e é isso que nós temos que ver dentro de um Estado. E hoje, trazendo todas essas
tudo que nós vimos, todos esses conceitos que nós vimos, todas essas formas e ideias de Jean Baudin para o nosso contexto, portanto, agora trazendo para o nosso contexto rapidamente, nós temos que ver aqui a importância da soberania, da palavra soberania, que eu aqui fiz uma pequena definição, que vem da palavra soberano, que quer dizer que ocupa o primeiro lugar da autoridade, que exerce o poder sem influência externa. E aqui a própria soberania, que é um substantivo feminino, não é? Que é uma palavra que significa qualidade ao Estado que é soberano. Autoridade soberana, poder supremo, conjunto de poderes de uma nação politicamente organizada, órgãos de soberania, as instituições individuais ou coletivas que a exercem. Portanto, isso quer dizer que na ideia de Jean Baudin não existe ordem quando não há soberania. E eu aqui quero realçar a importância, hoje em dia, do poder soberano de um Estado. Porque nós estamos a ver que isto não está a acontecer no nosso mundo, não é? Nós cada vez mais vemos, portanto, que o nosso mundo caminha para cidades-estados, não é? Que cada vez mais Estados-nações, desculpa, que cada vez mais estão a ficar sem o seu poder soberano. Portanto, Estados-nações estão cada vez mais a perder o seu poder de soberania, o seu poder de decisão política em prol de uma organização internacional. Portanto, isso acarreta a perda do poder político, a perda da autoridade no seu próprio território, e isto reflete-se depois na população. Porquê? Porque as populações deixam de ter uma garantia, um poder que pode ser em prol benéfico para essa população. E isso é o que aconteceu, por exemplo, com a União Europeia, com todos os Estados que compõem a União Europeia. Nós podemos ver que praticamente, pondo a exceção da Alemanha, a França nem por isso, mas principalmente a Alemanha, todos os outros Estados da União Europeia perderam praticamente poder político, poder económico, poder político, poder de decisão. Portanto, e nós temos que ver aqui e temos que reencontrar a forma de novamente reencontrar e recuperar a noção de soberania. E eu escrevi aqui uma frase importantíssima, segundo e baseado nos trabalhos de Jean Baudin, para o nosso contexto, nesse caso, que é: os povos ocidentais têm de recuperar a noção de soberania e de Estado forte. Um Estado forte, mas, atenção, não estou a falar a nível económico, estou a falar a nível de decisões políticas, um Estado que tenha as suas decisões em mão, que saiba dizer não quando vêm diretrizes de fora, que não interessem ao próprio Estado, que não interessem às populações desse Estado, que não interessem a cultura, a política, a forma de organização desse Estado, que como nós sabemos que é uma população, não é? Que é um território e que é, portanto, um aparelho governativo e administrativo. Portanto, um Estado forte que saiba, portanto, prezar a sua soberania. Portanto, isto é mais ou menos a ideia que fica aqui do trabalho de Jean Baudin. Pode-se ainda investigar rapidamente, porque o vídeo já está no fim, pode-se investigar rapidamente mais alguns trabalhos sobre o próprio Jean Baudin. Há um trabalho muito bom que tem por título Baudin et le droit de la République, em francês, de Simone de Gouyon-Fabre, que foi escrito em 1989, que é uma edição francesa. Baudin et le droit de la République, Baudin e o direito da República. Outro trabalho de Henri Brudillard, também francês, que escreve Baudin et son temps, tableau des théories politiques et des idées économiques au XVIe siècle. Portanto, Baudin e o seu tempo, quadro das teorias políticas e das ideias económicas do século XVI. E depois temos um livro português interessantíssimo, de Martim de Albuquerque, que escreve Jean Baudin na Península Ibérica, da Fundação Gallusco-Gulbenkian. Portanto, são livros que nós podemos procurar ler, podemos investigar os próprios trabalhos. Existe, de facto, na internet, podem ver os 6 livros da República, podem baixar o livro se conseguirem. O livro também pode ser encomendado, ele normalmente não está à venda nas livrarias, mas pode-se conseguir encomendar os 6 livros da República. São livros caros, eu estou já a dizer, são vários volumes, não é fácil ler, porque é muita quantidade de informação e também é muita matéria, mas é muito interessante para quem estuda, quem quer aprofundar a história das ideias políticas. Também o pode fazer em alguns livros da história das ideias políticas.
eu irei apresentar um livro muito interessante, brevemente, sobre Jean-Jacques Chevalier e a história das ideias políticas, que também tem um capítulo sobre Jean Baudin, portanto, um capítulo importante sobre as ideias de Jean Baudin, e pronto, penso que está tudo dito sobre o autor. Portanto, o autor fica na história como o defensor de um poder